começamos o jornal dessa quinta-feira falando justamente dessa flexibilização que está sendo proposta lá no Senado Federal para a lei da ficha limpa. Foi aprovada, a PEC que anistia os partidos políticos em relação ao descumprimento das cotas ali das mulheres e negros, e agora o Senado vem avançando em um outro assunto polêmico que já começa a ganhar as redes sociais, o projeto que enfraquece a chamada lei da ficha limpa e que pode beneficiar uma série de condenados até mesmo por corrupção. O texto foi aprovado ontem na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, lá do Senado, e agora deve ser encaminhado para o plenário, onde vai ser discutido e apreciado e votado também, por todos os senadores. A votação na CCJ aconteceu de maneira simbólica. O que significa isso? Não tem o registro nominal de cada um dos votantes. Então você aí, eleitor, todos nós, na verdade, não sabemos como votaram cada um dos senadores. É simplesmente aquela votação em que o presidente ali da comissão fala, que se alguém é contrário à aprovação do projeto, deve se manifestar. Fica todo mundo meio naquela situação meio embaraçosa ali, não quer falar sobre isso, e o projeto é aprovado sem uma votação nominal de cada um dos senadores. Apenas tivemos a manifestação do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, ele que tentou apresentar emendas para modificar alguns trechos deste projeto, mas todas as emendas foram rejeitadas. O projeto de lei reduz o prazo de inelegibilidade definido pela lei da ficha limpa. De acordo com a iniciativa, que é de autoria da deputada Dani Cunha, do União Brasil do Rio de Janeiro, que, vale a gente ressaltar aqui para você, é filha do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que inclusive foi enquadrado na lei da ficha limpa e está cumprindo este período de inelegibilidade. Ela que é autora então desse projeto que quer enfraquecer aí o projeto da lei da ficha limpa. Segundo ela, esse prazo deve começar a ser contado a partir da condenação e não mais depois do cumprimento da pena. Então é por isso que a gente usa esse termo de enfraquecimento, porque ele vai diminuir o período em que essas pessoas condenadas precisariam ficar longe das urnas. Inclusive o próprio pai dela seria bastante beneficiado com essa aprovação, caso aconteça no Senado Federal, porque ele está neste momento enquadrado pela lei da ficha limpa e inelegível até 2027. Caso esse novo texto seja aprovado, ele já poderia retomar aí os seus direitos políticos, porque a contagem dessa inelegibilidade dele cairia justamente para o final de 2023 e início de 2024. Atualmente, os políticos enquadrados por crimes comuns ficam inelegíveis durante o cumprimento de pena e por mais 8 anos seguintes. Além de determinar a antecipação da contagem deste prazo, a proposta também limita a 12 anos o prazo máximo que a sanção pode ser aplicada, mesmo nos casos em que houver mais de uma condenação. Caso esse projeto seja aprovado, então, em plenário, agora na discussão que vai acontecer, entre aí todos os senadores, dentre os políticos que seriam beneficiados, além do próprio Eduardo Cunha, que eu já comentei, também temos Antony Garotinho, José Roberto Arruda e até mesmo Paulo Maluf. Todos eles podem ter aí o seu prazo, sendo diminuído, ou seja, eles teriam a possibilidade já de retornar, digamos assim, ao jogo político, serem candidatos novamente para tentar aí o seu voto, e mais uma cadeira novamente, seja no Congresso Nacional ou em algum outro poder até mesmo. A produção do RIC Notícias Opinião entrou em contato com os 3 senadores aqui do nosso estado para a gente entender qual que é o posicionamento deles sobre esse enfraquecimento da ficha limpa, do projeto de lei da ficha limpa, que caminha no Senado Federal. As assessorias de Oriovisto Guimarães, do Podemos, e também de Sérgio Moro, do União Brasil, informaram que os senadores não vão se manifestar sobre o assunto, pelo menos por enquanto. Mas há pouco, a assessoria do senador Oriovisto Guimarães, na verdade, confirmou que em plenário ele vai votar de maneira contrária à proposta. Então, peraí, vale a gente lembrar aqui para você que nos acompanha que esses 2 senadores, dos 3 lá do Paraná, o Moro e o Oriovisto, fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que aprovou essa proposta e que não teve nenhuma manifestação ali acontecendo de maneira contrária ao avanço do texto. Então, o Oriovisto não falou nada durante a apreciação que aconteceu na CCJ, mas está dizendo que lá em plenário ele vai votar de maneira contrária. Fica o questionamento de por que ele já não se manifestou sobre isso ali na Comissão de Constituição e Justiça. Tudo bem que a gente tem que lembrar também que na CCJ a avaliação é de constitucionalidade, ou seja, se o que está ali escrito naquele projeto segue as regras impostas pela Constituição Federal. Então, se o projeto é legal ou não para ter validade no nosso país. E aí,
depois o mérito mesmo, né, se a pessoa é contrária ou não, isso sim, normalmente é avaliado ali no plenário. Então ele falou, essa foi a justificativa de Oriovisto Guimarães, de que no plenário ele vai votar de maneira contrária, então, a esse projeto que visa enfraquecer e que deve diminuir o período de inelegibilidade dos condenados. Já Sérgio Moro, por enquanto, ainda não se manifestou sobre esse assunto. E também temos o terceiro senador aqui do nosso estado, o Flávio Arnes, que não faz parte da CCJ, mas que vai votar também sobre o assunto ali no plenário, né, junto com todos os demais senadores. Flávio Arnes, que é do PSB, ressaltou que ele vai ser também um voto contrário ao texto. Vamos ouvir o que ele disse. Sou totalmente contra a proposta aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, que reduz o tempo de inelegibilidade de políticos cassados e de pessoas condenadas por delitos graves, incluindo aí, por exemplo, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Isso representa um retrocesso grande para o combate à corrupção e o combate à impunidade no país, pois flexibiliza as regras que acabam favorecendo os condenados. O que o Congresso Nacional precisa fazer é endurecer as normas de repressão e fiscalização dos crimes, para que esses crimes possam ser pelo menos inibidos em nosso país. Bom, o texto que agora será votado em plenário, então, ainda determina que é preciso comprovar o dolo quando um político cometer atos de improbidade e também amplia de 4 para 6 meses o período de desincompatibilização de candidatos que são integrantes do Ministério Público, da Defensoria Pública ou em caso de militares e policiais. Como esse texto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e por enquanto, pelo menos na CCJ, na comissão ali no Senado, não recebeu nenhuma alteração. Se ele for votado desta forma, né, nesses moldes em que está neste momento, e for aprovado no plenário do Senado, ele vai direto para a sanção do presidente Lula. Caso tenha algum tipo de mudança em algum parágrafo, caso emendas sejam apresentadas em plenário e isso seja aprovado, aí, tendo mudança no texto, você que nos acompanha já sabe, o rito, né, determina ali que esse texto precisa voltar à Câmara dos Deputados para ser apreciado mais uma vez. Mas então ele já teve esse primeiro aval ali da Câmara dos Deputados e agora segue para sanção no plenário do Senado Federal. Lembrando, né, que dentre essa apreciação e esse enfraquecimento da lei da ficha limpa, nós temos ali entre os próprios parlamentares muitas pessoas, né, que seriam também beneficiadas, muitas vezes parentes. A gente já trouxe aqui o caso mais simbólico da própria autora, né, deste projeto, que é a deputada Dani Cunha, que é filha do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que é um dos principais beneficiados aí por isso, porque vê diminuindo ali o seu tempo de condenação e já poderia retornar, então, os seus direitos políticos imediatamente e não teria que esperar mais até 2027, que é hoje o seu prazo de condenação com essa mudança. Então, a gente vê mais uma vez, né, aquele caso que a gente fala aqui, que eles estão sim legislando em causa própria, porque eles, os próprios parlamentares, que acabam sendo analisados ali por esses casos de corrupção, no caso que são os mais emblemáticos aí, estariam determinando, né, esse afrouxamento das regras para eles mesmos, para colegas, para parentes, muitas vezes, como é esse caso que a gente trouxe aqui. E por isso que uma repercussão muito grande também já começa sobre esse assunto nas redes sociais, até porque a gente tem que lembrar que o projeto de lei da ficha limpa, né, que veio ali em meio ao auge da Operação Lava Jato, principalmente por grandes condenações de corrupção que aconteceram aqui no nosso país, aconteceu por um movimento popular, né, da sociedade civil organizada, que também teve parte muito influente na aprovação desse projeto. E aí agora a sociedade não está sendo muito questionada, não está sendo indagada sobre o que acha sobre isso. E a movimentação, assim como tem que ser, já começou nas redes sociais, então a gente tem que acompanhar e você pode cobrar aí do seu senador como ele deve votar agora com o encaminhamento desse projeto ali para o plenário do Senado Federal. E bom, gente, quem chega para também fazer a análise, né, de todo esse assunto é o meu colega aqui de bancada, que hoje está diretamente lá de Maringá, ele que está em viagem para a produção especial aqui para o Grupo RIC, o Mark Souza, mas que não poderia deixar de comentar também sobre esse assunto que já vem dando o que falar, não é isso, Mark? Muito boa tarde para você, bem-vindo. Essa é uma daquelas notícias em que a gente tem certeza de que está andando para trás. O Brasil vive esse momento de um faroeste às avessas. Aqui o bandido corre atrás
da polícia. É impressionante. Boa tarde para você, Manuela Niklevitz. Seja muito bem-vinda novamente ao RIC Notícias Opinião e boa tarde à nossa audiência sempre qualificada aqui da Jovem Pan News. A lei da ficha limpa é um instrumento de moralização da política. Como sugere o nome, e o nome é bem simbólico, quem não tem a ficha limpa não serve para ser exemplo. Se não serve para ser exemplo, não pode ser eleito como representante da população. Essa é a lógica, que é bem simples na verdade, mas para a classe política não é. Pelo contrário, eles estão jogando fora esse instrumento, que é uma lei, eu lembro aqui a nossa audiência, de iniciativa popular, ou seja, ela veio da população, essa ferramenta que a Constituição nos permite, do próprio povo se reunir e legislar e pedir que o Congresso faça de maneira direta uma lei que vem da discussão pública. Eles estão jogando no lixo tudo isso, estão flexibilizando essas regras e com isso, né, não tem por que usar meias palavras aqui, ajudando os corruptos. Sim, ora, se você torna mais fácil a vida de um corrupto, você está aí dando vazão para que eles ajam com mais facilidade. É isso que o Congresso está fazendo. Quando você olha, inclusive, o próprio projeto, a autora é a filha do Eduardo Cunha. Todo mundo sabe bem o currículo do Eduardo Cunha, um homem que foi preso. Parece que os corruptos estão se vingando, a impressão que eu tenho é essa. Aproveitaram a porteira aberta e estão passando o que puderem. É lamentável. Esta opinião de que estamos regredindo no combate à corrupção não é a opinião do jornalista Mark Souza. É dado a ONG Transparência Internacional atesta que o Brasil está regredindo no combate à corrupção. E aí você junta isso ao que aconteceu com a Lava Jato, né? O Estado brasileiro está quase pedindo desculpa às empreiteiras que confessaram crimes. Já há discussões, parece mentira, já há discussões de devolver o dinheiro que eles confessaram que roubaram. Olha o nível da coisa. Eu fico pensando como é que um pai olha para o filho e explica tudo isso. Como é que um pai olha para o filho e fala, olha, o crime não vale a pena. Sendo que a gente vê tudo isso acontecendo, é lamentável. Ainda, Manu, tem uma esperança pequenininha lá no fim do túnel que o Congresso barre isso. Foi aprovado na CCJ, mas ainda vai a plenário. Eu confesso que eu não estou muito otimista, mas essa possibilidade ainda existe. O Congresso jogando fora a mesa da lei da ficha limpa, nós temos aí um caminho, que é o caminho da votação, da eleição. Ainda é o eleitor que lá na ponta decide o que vai fazer. Então, antes de votar agora em outubro, pesquise a vida do seu candidato. Pode ser que a lei até deixou ele ser candidato, mas a história ela é contada por fatos. Então, se houver algo que desabone a conduta daquele candidato, pergunte, questione e prefira quem não tem problemas com a justiça, quem não tem histórico de corrupção, quem tem a ficha limpa. Se o Congresso está flexibilizando a vida dos corruptos, vamos nós, que ainda temos o poder através dos votos, não permitir que essa gente fique ou volte aos cargos que nos representam. É isso, né, Mark? Essa é a principal forma que a gente tem de dar uma resposta justamente a tudo que acontece, né, no mundo político, a estes parlamentares que há ali na urna, mas a gente pode acompanhar, assim como você falou, e cobrar nas redes sociais dos nossos parlamentares, independente se você votou ou não nesses senadores, nesses 3 senadores que hoje representam o Paraná, eles estão lá e representam o nosso estado. Então você pode sim fazer a cobrança deles também de como eles vão votar. E é isso que a gente está fazendo aqui na Jovem Pan News, né? Tivemos aí o posicionamento de 2 senadores falando que vão votar de maneira contrária. Sérgio Moro, que é um nome bastante emblemático justamente dessa luta pela corrupção, porque fez parte da Operação Lava Jato aqui em Curitiba, não se manifestou sobre isso, não falou nada na CCJ também, ele que faz parte da CCJ e podia ter questionado também, no mínimo, essa votação simbólica que aconteceu, assim como o outro, né? O senador Oriovisto Guimarães também faz parte ali da CCJ. E a gente, quando fala da lei da ficha limpa, por óbvio, fala muito das condenações por corrupção, mas também estão enquadradas ali, né, as previsões de inelegibilidade para pessoas que têm qualquer tipo de condenação por outros tipos de crime. E aí, quando a gente olha para isso, com essa mudança que está sendo proposta por esse projeto, que é da parlamentar Dani Cunha, que é filha do Eduardo Cunha, é sempre bom a gente pontuar aqui, em alguns casos, como ela muda o início da contagem desses anos de inelegibilidade, né, para um período anterior, então para o início ali
na condenação. Em alguns casos, com condenação, por exemplo, de narcotráfico, a pessoa ela pode voltar a ficar elegível antes mesmo dela terminar o cumprimento da pena dela em prisão fechada. Imagine só você. Então, você reduz drasticamente ali o prazo da inegibilidade para que essas pessoas possam voltar à vida pública e pedir aí pelo seu voto. Então, mais do que tudo, como o Mark falou, né, fica evidente aí esse papel da sociedade civil para fazer o acompanhamento da ficha mesmo, né? Que é assim que chama o projeto, né? Então, fazer o acompanhamento da ficha de todos os candidatos antes de confiar ali o seu voto e antes de você fazer essa votação ali nas urnas. São 14 anos de lei de ficha limpa no ano de 2024. E aí a gente está vendo esse retrocesso acontecer no Senado Federal. Vamos acompanhar, claro, como vai ser a votação no Senado Federal, mas assim como você, Marcos Souza, também não acredito muito que a gente vai ter uma mudança, infelizmente, nessa votação por lá, mas vamos torcer e vamos cobrar os nossos parlamentares e, claro, a nossa audiência aqui na Jovem Pan News sempre vai ficar muito bem informada, em primeira mão, de tudo que acontece por lá sobre esse assunto.